farmacêutico, inspetor, aventureiro, embaixador. Tomé Pires, o homem dos 7 instrumentos, o autor deste livro, A Suma Oriental, um best-seller no século XVI, pois é ele que pressiona quanto pode Afonso de Albuquerque para tentar conquistar a China. O Tomé Pires diz, na Suma Oriental, que o Afonso de Albuquerque facilmente com 9 naus dominaria os litorais da China. E isso explica também como é que o nosso primeiro embaixador, que ideias tinha o nosso primeiro embaixador, que exatamente levava a embaixada para fazer feitoria Fortaleza. Mas Afonso de Albuquerque e Portugal resistiram aos apelos do farmacêutico de Leiria para conquistar a China. Isto porque a conquista de Malaca já tinha sido considerada uma ofensa à mesma China, porque Malaca era um protetorado do Império do Meio. Para o efeito, em vez de naus de guerra, a coroa portuguesa decidiu enviar uma embaixada que seria encabeçada nem mais nem menos do que por Tomé Pires, o adepto da força, relativamente ao relacionamento com a China. Talvez por isso se tenha saído mal na missão que lhe foi cometida. Sim. Pois, eu não sei até que ponto é que a gente pode dizer que se sai mal. Vamos lá ver. A estratégia da coroa portuguesa está desenhada em Lisboa, 1515, 16, Estado da Índia, 17, a chegada a Cantão, e a ideia é, com os lucros que se fizeram em 13, a partir de 13, a ideia da coroa portuguesa e do Estado português é tentar um acordo diplomático com a dinastia Ming, com a China. E esse acordo diplomático passava por aquilo que era a tipologia de acordos que os portugueses tinham no Índico, que era ter uma feitoria Fortaleza. A vantagem da feitoria Fortaleza é, evidentemente, implicar na questão dos prazos e dos preços. Tendo uma feitoria Fortaleza, pode-se criar uma certa situação de hegemonia, não diria monopólio, mas uma certa situação de hegemonia nos preços, nas datas, nas entregas, nos lucros. É isso que justifica a nossa posição de feitoria Fortaleza no Índico, para além de controlar, evidentemente, as rotas e os concorrentes. O sonho português de Lisboa e de Goa, e de Malaca também, é o sonho de criar relações diplomáticas oficiais. E esta é verdadeiramente a primeira embaixada diplomática oficial de uma coroa europeia à China. É o início das relações diplomáticas entre os europeus e os chineses. Porque esta embaixada de 1517, que depois é recebida nos anos 20, 21, em Pequim, esta embaixada é a primeira tentativa ocidental de relações diplomáticas oficiais com a China. Porque é que ela não resulta? Vários fatores. O primeiro, óbvio, que é no quadro diplomático da China, e a China tinha um quadro, o chamado quadro do sistema tributário, a China tinha uma política diplomático-comercial muito codificada há muito tempo, mas com os Ming isso torna-se muito claro, que é, para haver relações comerciais oficiais, tem que haver relações diplomáticas oficiais. Essas relações implicam o reconhecimento do imperador da China como uma espécie que nós diríamos de um filho do Deus que regula, ou o filho do céu que regula a paz, que regula a harmonia internacional. Implica, por exemplo, acordos sobre extradição de chineses ultramarinos. Implica acordos, por exemplo, sobre a troca de embaixadas e embaixadores regularmente, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, de ano a ano, e implica depois altíssimos privilégios aduaneiros. Face à superioridade tecnológica clara, a opção militar para forçar a China estava em aberto como possibilidade inteiramente viável. Mas por que é que os portugueses querem, então, relações diplomáticas oficiais? Porque a embaixada tributária, a gente hoje diria que era uma delegação comercial.
para além da embaixada, era uma delegação económica e comercial. Vinham, às vezes, 100 e tal mercadores, por exemplo, Malaca ou Aiútia, quando mandam uma embaixada oficial, essa embaixada, para além do embaixador oficial, leva uma quantidade enorme de mercadores. Essa embaixada desembarca e praticamente não tem que pagar direitos alfandegários e pode vender nos mercados a caminho de Pequim. E em Pequim ela oferece ao imperador, mas é retribuído ainda com mais produtos de mais valor que depois pode vender no mercado chinês. Ou seja, o estatuto tributário era o estatuto que nós diríamos hoje de favorecido em termos de comércio internacional. E o que eles procuravam muito era, evidentemente, o acesso, por exemplo, à moeda chinesa. Não apenas sedas, porcelanas, não apenas mobiliário, não apenas lacas, não apenas, portanto, aquilo que nós diríamos o paraíso das manufaturas, que a China é a fábrica do mundo, a segunda fábrica do mundo do século XVI é a Índia, e é por causa disso que tudo isto é muito atual. A grande fábrica do mundo, a grande economia monetária, estamos a falar de qualquer coisa que hoje, no século XXI, volta a ter atualidade. Ora bem, os portugueses julgam que isso é possível, isso não é possível porque está codificado, e os tributários acabam exatamente no Índico Oriental. E, portanto, é por causa disso que os portugueses procuram dizer que são naturais de Malaca, mas há o conflito de Malaca. Malaca tinha sido criado logo a partir de 1402, 1403, como uma espécie de Estado Islâmico protetorado pela China Ming. E a afetação, a conquista de Malaca, todo o conflito, aliás, Albuquerque percebe logo isso, logo em 1011, percebe, porque Malaca era tributário de Patana era tributário da Aiútia, havia uma constelação hierárquica de poderes em que a China funcionava desde o século XV como uma espécie de guarda-chuva que alimentava a paz e relações comerciais, digamos, regulava as tensões e os conflitos regionais e não permitia que se alastrasse qualquer clima de guerra que pusesse em causa mecanismos, por exemplo, de diáspora chinesa ultramarina, comércio internacional chinês, digamos, era o chapéu protetor de todo o sul, daquilo que a gente hoje chama a Ásia-Pacífico, os mares do sul da China. E daí o peso da China na Ásia do Sueste, e daí nós percebermos Malaca como ponto de entrada. E é por causa desse peso da China que nós queremos relações diplomáticas oficiais. Apesar de tudo, porém, porquê o insucesso de Tomé Pires? Porque não sabe chinês, tem um tradutor-intérprete islâmico que será preso, e por outro lado estão em Pequim os antigos senhores de Malaca a protestar e a intrigar contra ele. Pode dizer-se que foi uma embaixada de equívocos do lado português. Mas é preciso errar para aprender. Bom, e falta agora dizer o que aconteceu ao atribulado embaixador. A embaixada caiu em desgraça e os seus elementos foram mortos. Aliás, como os portugueses que seriam perseguidos e mortos nos 30 anos seguintes, aqui em toda esta região. Quanto a Tomé Pires, salvou-se. Dizem que terá morrido de doença, mas outros dizem que não, que ficou aqui a viver durante muito tempo e terá morrido apenas em 1540. Não se sabe ao certo.